Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13, 44. 13, Atos dos Apóstolos 13, 44. Diz assim a palavra. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade. Ajuntou quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. E então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos-la mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Tendo essa mensagem, eu diria assim, Glória a Jesus. Diria que a inveja, vamos dizer assim, tendo essa mensagem seria: todo trabalho e toda habilidade em obras e prosperidade traz ao homem inveja. Então veja bem, Deus ali começou a operar grandemente através do apóstolo Paulo. E Deus começou a abençoar o apóstolo Paulo grandemente. Então, se você vê no versículo, no sábado, eles, na primeira pregação, no primeiro dia que ele foi ali, Deus ajuntou uma grande multidão, a cidade todinha, meus irmãos. A cidade toda ali veio até o apóstolo Paulo e até Barnabé. E Deus, usando o apóstolo Paulo na palavra, com grande autoridade, com grande ousadia, para curar, para fazer milagre, e o povo viu que Deus estava com Paulo, aleluia. O povo viu que Deus, porque quando Deus manda o homem a fazer a obra, aleluia, milagres acontecem, prosperidade vem na vida do povo. Mas Deus mandou o apóstolo Paulo fazer a obra, aleluia, e ele não foi desobediente. Mas então, veja bem, então os judeus, vendo a multidão, ele viu aquela multidão vindo até Paulo, e eles cresceram o quê? Os olhos. Encheram-se de inveja. Tiveram inveja, irmão. Quando ele viu aquela multidão, os religiosos, que foi os próprios religiosos que tiveram inveja e blasfemaram. Blasfemaram contra Paulo. Qual foi a blasfêmia? Contradiziam o que Paulo dizia. Paulo dizia que uma coisa, eles contradizia, quer dizer, mentia, dizendo que não era nada daquilo. Para quê?
para que o povo não acreditasse em Paulo. Porque Deus abriu uma porta para o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho. E quando Deus abre a porta, meus irmãos, Deus honra, Deus traz as pessoas, Deus opera, milagres são curados. Ainda que o povo não queira vir, Deus faz vir o povo vir. Porque o povo não tem compromisso mais no evangelho. Mas por causa dos milagres, por causa das lutas e por causa da unção, o povo acaba que chega-se a Deus e Deus liberta ele. Aleluia. Amém. Então o povo, os judeus, ficaram aqui encheram-se de inveja e blasfemaram, contradiziam, mentiam. Para que isso? Levantaram falsos. Para quê? Para o povo não procurar mais o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era-me que vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas o povo ali, muitos ali rejeitaram a palavra de Paulo. Você vê que muitos ali se rebelaram contra o apóstolo Paulo. Agora veja bem, meus irmãos, se eles se rebelaram contra Jesus, se o povo se rebelou contra Moisés, imagina eu, quem sou eu? Se o povo se rebelaram contra Paulo, também vão se rebelar contra mim e contra você. Se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Jesus. Tiveram inveja de Moisés. Quando Moisés começou, Deus usar ele, o povo ficou com inveja. Você sabe que a unção, meus irmãos, traz inveja para muita gente. O dom também traz inveja para muita gente. A prosperidade também traz inveja. E o teu trabalho, quando é dedicado, com dedicação, quando é bem desenvolvido com inteligência, muitos têm inveja de você, de mim, de qualquer que seja. Porque está escrito lá na palavra de Deus em Eclesiastes 4:4, que todo trabalho, toda destreza que o homem desenvolve traz ao seu próximo a inveja. A beleza traz inveja ao seu próximo. O físico traz inveja. A inteligência, por exemplo, existe obra de bruxaria para as pessoas não passarem em concurso, não se formarem. Por quê, meus irmãos? Por que isso? Porque inteligência, irmão, não é para todos, não. A beleza não é para todos, não. O poder não é para todos. É só para aqueles que se esforçam. Existem pessoas lutadoras e existem pessoas que não são lutadoras. Quero chamar a atenção das crianças lá atrás que estão batendo papo, tá? Eu estou ligado aqui. E os obreiros, por gentileza, me ajude aí, tá? A destreza, o trabalho, a prosperidade, a sabedoria, qualquer habilidade que o homem tem, traz o seu próximo inveja. E qual foi a destreza, a habilidade de Paulo? O dom da palavra. Deus usava Paulo numa palavra que todos tinham inveja dele. O apóstolo Paulo, ele foi o doutor da lei, e ainda quando o Espírito Santo veio sobre ele, aumentou a capacidade de ele expressar a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, você sabe que a palavra traz inveja ao seu próximo. Quando você se expressa bem, quando você fala bem, articula bem, quando você tem uma mente inteligentíssima, uma capacidade tremenda, porque cada um tem um grau de QI. Eu não sei qual é o meu grau de QI, talvez o seu é maior do que o meu, né? Talvez alguém é maior do que o seu, e aí alguém vai ter inveja de você. O rapaz aqui, quando Deus me revelou ele, o Paulo, né?
Deus mostrava uma inveja nos estudos dele. Foi feito um trabalho. Foi feito uma inveja no físico dele também. Né? Porque ele malha, ele talvez faz academia, não sei. E aí alguém, não, eu vou travar as pernas dele. Eu vou travar a mente dele. Como é que eles fazem? Eles fazem através de obra de voodoo, sim senhora. A irmã aqui contou, a irmã Adriana, tinha mais de 5 meses, não é isso? Desempregada, não conseguia emprego. Isso aí foi obra de inveja, de voodoo. Trava-se as portas de emprego, que as pessoas não conseguem um bom emprego. Como também na área sentimental, você não consegue arrumar uma namorada, e quando arruma, não presta, não fica, só dá problema. Mas quando vem para a igreja, Deus revela, e quando o pastor ora e repreende na unção, o mal sai e as coisas voltam a ficar uma beleza na sua vida. Aleluia. Foi o apóstolo Paulo aqui, ele foi quando o povo viu, quando os judeus viram, que a multidão corria atrás de Paulo, eles cresceram o olho, tiveram inveja. Eita, esse homem chegou aqui agora, começou a pregar agora, essa multidão agora, olha aí, essa multidão vai entrar lá. E as próprias igrejas naquela época cresceram o olho, irmão, os religiosos. E hoje em dia, meus irmãos, tem gente, pastores, apóstolos, presidente, com inveja de igreja mesmo, próprias pessoas dentro da igreja tendo inveja dos irmãos, dos pastores, dos profetas. Porque Deus usa muito aquele irmão, por que não me usa? Aí já começa logo a contradizer. Não é Deus não, irmão. Cuidado que é demônio. Eles falam logo assim. Eles têm pacto com maçonaria. Está prosperando tanto, deve ser maçom. Hoje em dia as pessoas veem a prosperidade Eu já vi tanta gente dizer assim, nem inventa a língua. Esse pastor está prosperando porque ele é maçom. Eu não acredito, né? Não acredito que pastor mexa com maçonaria, coisa que é do diabo mesmo. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do ouro e da prata, ele pode te dar do bom e do melhor. Não precisa tu servir a demônio não, nem a diabo, não precisa, irmão. Só basta você servir a Deus e ser dizimista, e Deus vai te prosperar. A Bíblia diz que Deus tem prazer, ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. E quando alguém começa a prosperar, ele diz, ou é ladrão, ou está roubando, ou é maçom. Por que não diz, é Jesus que está abençoando? Eu digo, é Jesus que está abençoando. Mas para Jesus abençoar, ele precisa buscar e ser compromissado com a obra. Né? Então a multidão ali, encheu-se de inveja, blasfemando, contradiziu o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usado, disseram, é isto que isso vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais, vós não julgais por digno da vida eterna. E o que eles fizeram? Voltaram para os gentios. Os gentios aceitaram a palavra. E tem muitos que não aceitam a palavra, aí Deus mandou para outro lugar. E quando foi para os gentios, todos aceitaram. E aí, Deus começou a fazer maravilha, começaram a fazer milagre. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram, porque Deus levantou o apóstolo Paulo para os gentios. E os gentios acataram, abraçaram a palavra. E o Senhor libertou os gentios, porque os gentios, meus irmãos, não é o povo de Deus. Mas por causa dos judeus que rejeitaram a palavra, por causa dos próprios religiosos que rejeitaram a palavra, aí disse, foi para os que era seu e os seus não receberam. Jesus também foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. O apóstolo Paulo foi rejeitado pelos judeus. Mas Deus preparou quem? Os gentios. E se os judeus
rejeita, Deus levanta um povo que é ímpio, que é gentil, que vai aceitar a palavra e Deus vai libertar e Deus vai curar. Você pode ser uma prostituta, você pode ser o que for, mas se você aceitar a palavra, Deus liberta, Deus transforma. E tem muitos religiosos que estão deixando de buscar Deus, não quer mais nada, esfriado na fé. Por isso que tem aquele versículo lá: os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Porque era para ser os primeiros, agora vai ser os derradeiros, porque estão rejeitando a palavra de Deus. Diga, você está rejeitando ou está aceitando? Isaías já dizia: quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque tem gente que rejeitou. E nesta noite, meus irmãos, Deus só vai continuar salvando, libertando, operando milagre aqueles que não rejeitam. E aí eles não foram para os gentios, se alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eles creram, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus, versículo 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas. Aqui, incitaram. Para quê? Os principais dessa cidade se levantaram. Levantaram o quê? Perseguição. Começaram uma perseguição. Não, isso aí é profeta do diabo, isso daí é demônio, essas curas aí é Beuzebu, é demônio, não vai lá não, olha, já caiu tanta gente. Tem pastor que diz assim: irmão, crente não pode cair, cai sim, se tiver demônio cai. A pessoa que está cheia de Espírito Santo não cai. E é tanto disse-me-disse no meio do povo, irmãos, tudo para incitar confusão, para o povo não vir mais para a igreja. Os próprios evangélicos, quando veio você de carro, pessoas que não são libertas. Eu digo evangélicos que não são libertos, porque aqueles que são libertos, irmão, ele vê a bênção da irmã, diz: eita, que Deus te abençoe mais, Deus te prospere mais. Porque se você for ler a palavra de Deus, irmão, 1 Coríntios 3, você vai ver lá, dentro do nosso meio, tem muita gente que ainda tem inveja porque fulano recebeu isso. Diz: por que fulano tem esta bênção e eu não tenho? 1 Coríntios, meus irmãos? 3, uma inveja muito grande que impede de a pessoa prosseguir a prosperar. A inveja, meus irmãos, é a maior macumba que tem. E ela vem através do olhar. Ela olha e ela vê você bonita, bem, e vai entrando. A Bíblia diz que a inveja, ela traz podridão nos ossos. Tem gente aí que está cheio de podridão fedendo aí, os ossos estão fedendo que só de tanta inveja. Doente, os ossos ficam doentes. E aqui diz a Bíblia, 1 Coríntios 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Tem muita gente de igreja aí que não vem na minha igreja, porque a placa dela diz: a minha placa é essa, eu não vou na igreja de fulano. O que é isso? Dissensão. Está tendo muita dissensão no meio do povo evangélico. Você convida as pessoas não vêm. Não, eu sou do tal igreja, não vou dizer nome, a minha igreja é tal, é porque meu pastor não proíbe, o pastor diz para mim: se eu for vai me colocar de disciplina, não é assim? O que é isso? Ciúmes, inveja. Ainda diz assim: não vai lá não, que o pastor lá só gosta de dinheiro, irmão. Olha, irmã, o pastor lá só gosta de profetada, só gosta de dar profetada, vai não. O que é isso? Inveja. Olho grande. Você pode ver. O povo está desse jeito. E aqui diz assim: porque ainda sois carnais. Tem muitos
obreiros, ministros, irmãos que ainda não estão ainda libertos, que ainda tem ciúme da tua bênção, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Não anda segundo os homens? Anda segundo os homens. Então nós precisamos limpar isso. Nós precisamos orar, clamar para repreender as invejas no nosso meio e no meio do povo ímpio, né? O ímpio, quando ele olha para você e vê você bem arrumado, seus filhos bem arrumados, ela olha e diz, ela cria inveja. Aí ela já vai, né? A irmã aqui, se ela não viesse mais na igreja, se ela não viesse, ela não ia conseguir emprego. Mas aqui Deus desmancha a bruxaria. E o diabo procura atingir as partes mais importantes da tua vida. Os pontos mais importantes, que é casamento, finanças, saúde, família, emprego, casamento, né? Dinheiro está para receber e não sai nunca. Não sai nunca. Isso aí foi bloqueado por obra de bruxaria. A pessoa, tem gente que a mente dela é travada, como o irmão falou. Se ele não tivesse vindo aqui no culto, a mente dele ia continuar sendo travada. Mas Deus trouxe ele, Deus revelou e a mente foi destravada. Agora ele pode fazer o que ele quer. Por quê? Porque a inteligência vem por onde, irmão? Da mente. A mente sadia, o coração sadio, você vive melhor. Uma pessoa que, por exemplo, não dorme, ele consegue viver bem, irmão? Não consegue viver bem. E um dos pontos do diabo importante que ele começa a perseguir o povo, como aqui os gentios, os judeus perseguiam Paulo, a perseguição contra você é porque você acorda sadia, alegre, cantando, disposta. A pessoa, por exemplo, o diabo faz bruxaria para a pessoa não dormir. Igual quarta-feira, Deus revelou pessoas aqui, né, que não dormia. Mas depois da oração começou a dormir. Não precisa de remédio. Porque tem pessoas que mesmo com remédio ele não dorme. Por quê? Porque é uma perseguição de inveja. E hoje em dia tem gente que casa e separa. Não adianta você casar, irmão, e não servir a Deus. Você tem que estar na igreja, porque o demônio que sai da nossa vida, quando chega um tempo, ele volta também. Ele volta. E se você tiver Jesus na sua vida, ele não entra, ele fica lá de fora. Por isso que você continua tendo paz, por isso que o seu casamento vai prosperar, por isso que Deus vai abrir porta para você, porque Jesus está dentro de você. Lá no livro de Apocalipse 3:20, diz o Senhor assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E quando Jesus entra, meus irmãos, ele traz paz, né? E Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Se você não vem a Jesus, você não é liberto. E quando você vem a Jesus, ele tira o fardo da miséria, tira o fardo da doença, tira o jugo da dor, das enfermidades. E daqui a pouco você vai pregar o evangelho, né? E você vai dizer, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus... Mas você precisa vir a Jesus e permanecer nele. E tem gente que não permanece, você sabe, né? Então aqui o apóstolo Paulo foi perseguido. Lá no livro de Mateus 27:18, meus irmãos, encontramos também outra inveja muito grande em cima de uma pessoa religiosa. Mateus 27:18. 27:18. Olha só aqui a inveja, né? A inveja é muito grande quando você começa a trabalhar, quando você começa a buscar Deus, quando você começa a ter seu carro, quando você começa a estudar, a inveja vem.
Não adianta. Só que você tem que vir na igreja, fazer a campanha da libertação para você ser curada. Mateus 27, 18, diz assim a palavra. Olha só, 27, 18. Presta atenção. Diz o Senhor assim: porque sabia que por inveja o havia entregado. Versículo 17, meus irmãos. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Por que entregaram Jesus para ser morto? Por causa de inveja. Aonde Jesus passava, a multidão corria atrás de Jesus. Era tanto milagre, e a igreja que Deus ultimamente levantar, o profeta que Deus levantar nesses últimos tempos para fazer milagre, ele não vive muito tempo não, porque os próprios pastores, profetas, irmãos e determinadas religiões se levantará contra ele por causa de inveja. Sim, senhora, eu digo sem medo de errar. Sim, senhora, porque foi os próprios religiosos que perseguiram Paulo, os próprios religiosos que entregaram Jesus para ser morto. E quantas igrejas por aí, muitas das vezes, vai até fechar, irmão. Por quê? De tanta inveja. Inveja. Guerreando contra nós mesmos. Em vez de nós guerrear contra as trevas, em vez de nós guerrear contra o demônio. Então há dissensão entre os crentes, entre as igrejas. Há placas. Por aí já bota placas. As pessoas não vai naquela igreja não. Nossa, é essa. Você não tem que ir. Quando você vai perguntar para a pessoa qual é a tua igreja, já a minha igreja é só essa. Eu vou ficar nessa até morrer. Eu digo, eu sou de Jesus, eu não tenho igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Entregaram Jesus para ser morto por causa de inveja. Jesus estava operando tanto que o povo saía tudo lá da religião dele, da sinagoga dele, e corria atrás de Jesus. E os saduceus, os fariseus, os judeus ficavam só espiando, ó. Só olhando, os espias. Chegava lá e disse: aí, lá tá, o povo está tudo lá atrás do tal do Cristo, do Mestre, dizendo que ele é Jesus. Olha quantos milagres lá, quantas. E eles iam até para sondar, iam até para testar Jesus. Perguntavam: será que é lícito eu curar alguém no sábado? Eles perguntavam direto: será que é lícito eu fazer isso no sábado? Porque Jesus operava mais, sabe aonde? No sábado. Só que eles iam pela lei e achavam que Jesus estava errado. E Jesus disse: se cair um jumento dentro de um buraco no sábado, né, o seu dono não vai desprender ele, vai deixar morrer. E vocês que andam 1 milha, 2 milhas, isso não está errado? Qualquer obra. Quer dizer, eles lá, Jesus não pode curar alguém no sábado. Jesus não pode fazer uma obra de caridade no sábado. Mas alguém pode, né, caminhar 2 milhas, que não pode. E eles caminhavam 2 milhas. Né? Então, eles erravam e achavam que Jesus estava errado por causa da lei. Mas isso tudo por causa de inveja. O homem chamado Isaac, quando ele abria um poço, o povo ia lá e fechava o poço. Quando Josué, meus irmãos, estava prosperando, o povo tinha inveja de Josué. José do Egito, né? Lá em Gênesis 37:11, diz a Bíblia que Josué era invejado pelos seus irmãos. Os próprios irmãos de José venderam José por causa de inveja. A própria Raquel, né, a esposa de Jacó, lá em Gênesis 30, versículo 1, teve
teve inveja da sua outra irmã. Sabe por quê? Porque Raquel não tinha filhos. E a sua irmã Lia tinha filho todo ano. Irmão. E ela disse assim: ou tu me dá filho, ou senão eu morro. E ele disse: sou porventura Deus para te dar filho? Porque Deus tinha fechado a madre dela. E a inveja, meus irmãos, está dentro dos irmãos, dentro dos pais, dos irmãos. Os irmãos, muitas vezes hoje em dia, irmão, os filhos, porque o pai trata um bem e o outro não trata muito bem, já vai comentar: porque o pai ama mais ele do que eu, o pai dá mais para ele do que eu, né? Quantas pessoas são mortas por causa de inveja? Quantas obras de bruxaria, né? Tem pessoas que estão doentes, irmão, doentes. Tem uma irmã que me ligou esses dias, que a pressão dela foi lá para cima. E a médica disse: a médica falou para ela, né? A médica falou para ela: isso aí é depressão, você tem que tomar um tarja preta. Eu fui orar pela irmã, era uma seta negra. Eu orei, ela engasgava e a pressão ficou 19. E ela assim, engasgando, e eu orei por ela, Deus curou ela. Ela falou: eu estou curado. Depois da oração ela disse: eu estou curado. Aí ela foi no médico de novo, o médico tirou a pressão dela estava normal. Eu falei: joga fora todos os remédios, porque esses remédios vai te deixar mais doente. Você sabia que quando é obra espiritual, você toma um remédio, o remédio te deixa mais doente? Você toma um remédio para a cabeça, vai ficar mais doido ainda. Você já está doido, vai ficar mais doido ainda. Porque é espiritual. E os médicos não entendem o mistério de Deus. Se você tem um problema no joelho, ele vai arrancar dinheiro até dizer chega. Nós tem que fazer uma compressa, tem que fazer aí como é que é? Tem que fazer, enfiar a agulha, né? Tem que botar a fisioterapia. E não é nada disso. Não é nada disso. É tudo demônio. É tudo bruxaria. Tudo obra de macumbaria. Tudo macumbaria. E quando você vem na igreja, Deus revela, você é curado. Basta somente uma oração, mesmo. Basta uma oração. E depois da oração você vai continuar estudando, vai continuar prosperando. Isso que o inimigo não quer. Por que o inimigo faz obra de voodoo e amarração? Para você não continuar sendo abençoada. Porque se você continuar sendo abençoada, eles vão morrer de inveja. Aí eles vão continuar. E outra coisa, você foi curada, Deus te libertou, vai chegar um tempo que ele vai voltar de novo. Eles voltam de novo para espiar como está a sua vida. Aí você vai dizer assim: nossa, eu estou muito bem. E vem cá, como é que está seu joelho? Meu joelho está muito bem, rapaz. Ixi, eu estou correndo, fazendo exercício, estou mais forte ainda. Eu falei: estou vendo, né? Eu disse: espera aí que tu vai ver só. Pega a agulha. Ai, tá doendo. Aí vai no médico: não tem nada não estou vendo nada, mas faz aí, não sei o que, não funciona. E quando vem para a igreja, Jesus cura. Amém, igreja? Amém. Então que Deus abençoe, né? Nós vamos agora terminar com a oração do poder. Você vai agora, nessa noite, se você sentir de Deus, né? Ajudar a gente. Nós não tiramos a oferta nessa noite, né? Mas nós vamos fazer diferente, irmãos. Você pode vir, vamos ficar de pé, né? Você pode vir na frente, né? Faz tempo, por gentileza, aqui. Tá um bate-papo muito gostoso. Ninguém faz nada, ninguém chama atenção. É só eu tenho que olhar tudo aqui, né? Então, meus irmãos,